A igreja diz que canta que te adora, né? Às vezes a igreja, ela se envolve tanto que ela realmente, a igreja te adora, né? E às vezes a gente fica sem entender algumas coisas, mas, né, fique em paz, que o Senhor, em todo o tempo, Ele quer nos abençoar. Irmãos, a nossa vida, o nosso relacionamento, na nossa casa, lá com os nossos filhos, né, nós temos bases, regras, limites, né? Nós temos um monte de coisas para poder marcar, para poder limitar, para poder direcionar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Afinal de contas, o seu filho, quando nasce, ele ainda tem instintos naturais, que é comer, beber, chorar, né, fraldinha, tudo isso aí, natural. Mas ele ainda não tem um caráter. Ele ainda não sabe ainda seguir, né, certas linhas. Por quê? Porque ele ainda é uma criança. Mas com o passar do tempo, qual que é a função dos pais? É que esses pais possam mostrar a direção para os filhos, né? Por isso que o seu filho fica com você, porque ele precisa de uma formação. Lá na escola ele aprende a somar, dividir, não é? E na igreja ele aprende sobre Jesus, mas lá na sua casa ele vai ter um outro tipo de orientação, que é formar o caráter dele, aquilo que ele vai ser na vida. Então, nós precisamos mostrar para a criança o nosso caráter, para que ela veja o nosso e assim possa formar o dela. Por circunstâncias de estar junto conosco, o que vai acontecer? Aquela criança, ela vai ter um caráter idêntico ao dos pais, porque ela foi criada junto com aqueles pais. Exemplo, hoje nós temos várias crianças aqui, mas se nós formos pegar cada uma dessas crianças e formos comparar, né, o caráter de cada uma delas, nós vamos ver que esse caráter é diferente em cada uma delas. Às vezes elas estudam na mesma escola, às vezes elas têm a mesma idade, às vezes elas vão na mesma igreja, mas você vai ver que o caráter dela é diferente. Por quê? É por causa da formação. E essa formação que ela recebe, essa direção, é que vai fazer com que ela seja alguém lá em cima. Lá na sua casa, eu tenho certeza disso, né? Que em primeiro lugar, tudo lá na sua casa é o seu filho e sua filha. Mesmo que ele seja pequeno, talvez quando ele tiver 50 anos, lá na sua casa, ele ainda será o primeiro. Ele ainda será aquele que vai receber mais atenção, onde que vai receber mais esforço, não é? Hoje a gente vê aí mães de 70 anos fazendo mais esforço por causa de um filho de 50 do que você faz para o seu filho de 5. Então, a importância nossa na formação do caráter da criança vai mostrar, vai definir como que ela vai viver lá na frente. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento da família, ele é o espelho do relacionamento com Deus. Pastor Luiz, ele usa um termo sombra. Ele é a sombra. Ele não é, mas ele se parece. Então, nós precisamos fazer com que essas crianças sejam indicadas,
né, direcionada, que nós possamos dar bom testemunho para que lá na frente essa criança tenha um caráter definido como bom, um caráter que vai trazer coisas boas para a vida dela, não é? Que vai trazer coisas que vão edificar a vida dela. Então esse é um relacionamento nosso aqui na terra, de pais e filhos, né? Eu fico vendo os pais aí, né, vendo os filhinhos no louvor, né? E aqui eu tô vendo que tá só diminuindo a idade. Daqui a pouco o Gabriel vai estar no louvor também. Eu não sei o que ele vai cantar ainda, mas do jeito que já vai diminuindo a idade, não é? Mas é necessário nós termos um relacionamento familiar para que essa sombra do nosso relacionamento familiar venha influenciar na vida das outras pessoas. Eu falei específico dos filhos, mas das outras pessoas, como igreja. Toda vez que você devolve o dízimo, toda vez que você oferta, você está fazendo a sua parte, mas você está influenciando pessoas. Mesmo que talvez você ache que você não está influenciando o irmão do seu lado, você está influenciando o seu filho. E eu vou te mostrar como que a formação da criança ela é importante. Estou usando a criança como medida. Dos kids aqui, quem oferta? Levanta a mão. Por que eles ofertam? Talvez você nunca falou de oferta na vida dele. Talvez você nunca foi um crente. Você é um crente agora. Mas por que ele faz isso? E até incomoda os pais, né? Tem uma dormindo ali, diz ela que cartão é papel. Dá ela o papel. Não, é papel, não é oferta, né? Por que eles fazem isso? Porque eles receberam uma influência no caráter deles. Mas não é uma influência forçada que você fala assim, né? Se você não teve a oportunidade, né? Mãe, tá? Você pode ter a oportunidade de um dia participar de alguma parte do culto lá dos kids, dos babies. Quem tem baby aí sabe que o baby ele já vai para a salinha e ele já está querendo a oferta. Então, você pode participar. É uma influência, mas não, ela não é forçada. Ela não é de fora para dentro. Ela não força a criança. A tia não fala com ela que ela é obrigada. Não. É uma influência de dentro para fora. Então, na nossa vida como igreja, nós tentamos influenciar as pessoas de várias maneiras. Nós tentamos colocar as pessoas para poder ler Bíblia. Nós colocamos as pessoas para ouvir Bíblia, né? Tem gente aí que manda Bíblia, todo versículo, né? Nós tentamos fazer as pessoas fazerem ali os cursos da igreja para que elas possam aprender mais de Deus. Nós fazemos tudo isso, mas tem que ser em todas as áreas. A nossa vida cristã, ela é feita de degraus. Você não vai conseguir atingir o 10º se você não passar pelo primeiro. Não vai. Então nós precisamos mostrar para as pessoas, no nosso relacionamento com Deus, como que Ele é. Porque você vai formar o caráter das outras pessoas, você vai mostrar para as outras pessoas quem é Deus, como que Deus atua na sua vida. Você vai fazer dessa maneira. Uma das maneiras é devolver o dízimo e ofertar. Então, quando você mostra como que é o seu relacionamento, como que Deus atua na sua vida, como que é a sua vida com Deus, a outra pessoa, que seja até seu filho, ele vai ter a oportunidade de participar daquilo que você participa. Deus é bom, Deus é dono de todas as coisas, Deus jamais vai nos dar nada baseado no nosso tamanho, Ele vai dar sempre baseado no tamanho dele.
mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E as outras pessoas também precisam, né? Para a honra e glória de Deus, nós temos esse prédio maravilhoso, bonito, né? Olha o tamanho desse prédio, né? Como diz a irmã aí, né? Inveja branca, que é uma inveja do bem, né? Prédio invejado. Esse prédio os pastores, colegas meus, ficam... Sempre quis ter um prédio assim. Às vezes você olha ali, tem um sujinho ali, uma tintinha ali, um pintinho, você fala, sujou o chão, pintei, tem 3 meses. O irmão olha assim e fala, pastor, mas esse prédio é que prédio maravilhoso. E olha que eu nem, sou lá assim deixar para depois. Nós temos isso aqui. Você participa desse mover aqui. Você teve um louvor maravilhoso, né? Uma palavra maravilhosa ali para iniciar seu culto, né? Você é abençoado, abençoada, né? Você está aqui, né? Hoje é um culto de ceia, né? Nós vamos orar por vida, por saúde e tudo. Mas se a gente pergunta aqui, tem algum enfermo? A pessoa fala, não, ele fica doido, tem que forçar para ele achar alguma coisa. As outras pessoas precisam participar disso. Então elas precisam receber o seu testemunho. O dízimo e a oferta é do mesmo jeito. Deus literalmente não troca com você. Mas quando você dizima e oferta, você está dizendo para Deus que Ele pode abrir as portas para você. Que Ele pode te abençoar com ainda mais, porque você gostou daquilo que Ele te deu. Você gostou, mostrou para as outras pessoas que é bom, e Deus vai ficar feliz. E Ele vai falar, bom, esse aqui gostou, comeu muito, eu vou colocar mais. Não é assim que você faz lá na sua casa? Com o jiló? Hein? Jiló? Lá em casa faz metade de meio de jiló. E ainda sobra. Lá em casa, se a feira fosse só de jiló, era 20 centavos a feira. Mas se falar que gostou, você põe um tantão, não é assim lá na sua casa? Você vai e põe, Deus é da mesma maneira. Então, se você devolve o seu dízimo, se você oferta, Deus vê que você gostou daquilo que Ele te deu. Ele gostou, que você gostou lá daquele carro novo, daquela casa, né, daquele celular, daquele computador, não é? Até do rodízio, Deus vai... Até do rodízio, Deus vai falar assim, glória, eu mandei esse servo aqui, né, para poder ir na churrascaria, ele comeu e ele só está falando bem do churrasco, e eu vou mandar mais dinheiro para ele, mais saúde, mais paz, mais tranquilidade. É desse jeito. Quanto mais você dá bom testemunho, mais Deus libera. Às vezes a gente acha que é o contrário. Não. Quanto mais você mostra que você gostou, mais Ele vai te abençoar. Nós já somos uma igreja abençoada. Nós já somos um povo abençoado, não é? Não tem falta no nosso meio, não tem necessidade no nosso meio. Mas o Senhor ainda quer te abençoar mais, porque Ele é infinito no abençoar. A quantidade dele não tem limite, a torneira dele não fecha, a fonte não seca. Que você possa ter isso, né? Que você não fique com um monte de regras lá, eu tenho porque eu tenho. Não, eu devolvo o meu dízimo primeiramente porque eu amo ao Senhor. Eu devolvo o meu dízimo porque eu estou satisfeito, alegre, feliz, porque Ele tem, nos dado tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. É assim que é. Se você sentiu aí no seu coração vontade de devolver o seu dízimo, se é a primeira vez que você vai devolver o dízimo, né? E se você quer ofertar, levante a sua mão, né? Que os irmãos vão levar um envelope para você e você vai ter a oportunidade de poder, né, ofertar, dizimar, né? É um momento de alegria na sua vida você saber que você tem tanto e ainda pode ofertar na vida do outro, né?
Quando você está em algum lugar que alguém te pede alguma coisa, uma comida, que você tem o dinheiro e que você pode pagar ali um prato de comida para aquela pessoa, você fica feliz. Por quê? Porque é um momento em que você, não está mostrando que você é maior do que aquela pessoa, mas você está mostrando que você foi abençoado numa quantidade, num limite tão grande que você tem para você e ainda pode ofertar na vida de outras pessoas. Que esse possa ser um tempo novo na sua vida, um tempo de desfrute daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. E se mesmo assim, você tem passado por necessidades, esse é um tempo de você orar ao Senhor, colocar suas necessidades, seja fiel com Ele. E não sou eu que falo, mas está lá na palavra dele, que Ele não é homem de mentir. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você imagina que a sua salvação custou o filho dele, que foi o maior preço que ele poderia pagar. Ele não pensou um segundo em liberar o filho dele para morrer por você. Nem um segundo. Agora, venhamos e convenhamos, Ele não vai querer te dar uma vida ainda melhor do que a que você tem? E não é só na área financeira, não. Na sua saúde, lá no seu relacionamento, lá no seu ministério, lá no seu trabalho, Ele vai converter ali aquele chefe, se tem um chefe que te perturba. Aqui no nosso meio nós temos muitos autônomos, Então, nós mesmos somos o nosso chefe. É como diz um humorista aí, eu não posso me mandar embora, senão eu vou ter que me pagar. O aviso é eu mesmo que tenho que me dar. Olha que coisa boa. Fique de pé onde que você está. Vamos orar pelas nossas ofertas. Nós acreditamos que nós estamos num tempo da abundância do Senhor. Pastor Aloysio fala que quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Jardim do Éden é jardim de delícias, de coisas boas. Mas ainda mais, pastor Aloysio explica que o jardim do Éden era uma sombra do céu. Daquilo que o homem ia viver lá no céu. Não precisaria fazer nada, estava tudo pronto, O Senhor estava lá todo dia para conversar. Mas aí o homem decide abrir mão disso. Mas aí o Senhor fala, como eu não sou homem para voltar atrás, eu vou fazer novamente que o homem volte a viver no jardim. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje, você tem a oportunidade de viver no jardim de delícias do Senhor. Você foi alcançado, você foi salvo, agora você é filho outra vez. Então, hoje você pode desfrutar do jardim novamente, Hoje você está aqui no jardim de delícias e que é a sombra daquilo que você vai viver lá na eternidade, quando você subir para a glória. Aleluia! Levante a sua oferta. Senhor Pai, graças nós te damos por essas ofertas, nós te agradecemos porque a cada dia nós estamos sendo abençoados como igreja, que nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos estão sendo abençoados. Por isso nós abençoamos a igreja do Senhor com as nossas ofertas no nome de Jesus. Amém, aleluia. Venha com alegria, venha com felicidade, venha com o prazer. Glória a Deus. Aleluia. 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 Se você devolveu o seu dízimo e quiser ficar aqui à frente, pode ficar. O que nós devemos entender? Que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de pode e não pode.
Não devolvi meu dízimo, vou ser castigado. Devolvi meu dízimo, vou ser beneficiado. Não, você já é beneficiado. Você só devolve porque você já é beneficiado. Na nova aliança não existe lei com Deus, não existe, Deus não te trata mais na lei, Ele te trata o quê? Na graça. Eu te dou, eu te entrego, eu te forneço, eu te salvo, eu te liberto, eu te curo, tudo é pela graça. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas pessoas, não é? Que estão devolvendo o seu dízimo hoje, estão aqui à frente, né, para receber a oração e para dar um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Senhor, ó Pai, graças nós te damos pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje devolvendo o seu dízimo, que elas compreenderam que dizimar na casa do Senhor é um momento de alegria, de honra, é um momento de, Senhor, ó Pai, declarar para o Senhor que eles são favorecidos, que eles são benditos, que a casa deles são próspera, o trabalho é próspero, que a saúde é protegida, que a mente e o coração é protegida, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todo dia, na hora que você acordar, você deve ter esse espírito de buscar essa alegria. Às vezes nós somos alegres só aqui no prédio, não é? Não, você tem que buscar alegria todo o tempo, lá na sua casa, no seu trabalho, lá dentro do seu carro. Como é que é, Michel? Como é que é a alegria? Seja alegre, né? Seja feliz. Deus gosta de alegria, de felicidade, né? Seja feliz, não é? O Pedro vai passar ali um Videira News para nós. Aleluia, Pedro. Aleluia. Ele está indo lá. Enquanto o Pedro prepara o Videira... Volta, Pedro, para nós e põe mais alto, fazendo um favor. Eu falei na hora. Amém. Acesse as redes sociais da igreja. Videira News vai ficando por aqui. Tenha uma semana abençoada. Amém. Isso aí, ó.
São coisas para poder edificar a sua vida. Dos avisos que passaram ali, né? 2 eu queria falar sobre eles. Primeiro, da nossa conferência. A conferência estava marcada para dia 15 e foi transferida para dia 12. Problemas de datas lá, comprometimentos e um monte de coisa. Então, ela estava marcada para terça, dia 15. Ela vai acontecer no sábado, dia 12. Vai ser na sexta e no sábado, mas nós vamos no sábado. Amém? Outra coisa é que eu vou novembro, 12 de novembro. Aleluia. É porque eu achei que eu estava falando só para quem já estava, né? 12 do 11. E eu vou passar, eu acredito que hoje, uma lista pedindo para você confirmar a presença. Por que eu preciso disso? Porque os ingressos eles são vendidos em lotes. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, quarto lote, quinto lote, e é tudo lote. Só que cada lote tem um preço, tem um valor. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma relação das pessoas para a gente saber quem vai confirmar que vai, porque a gente já vai liberar para você fazer a sua inscrição com a igreja parcelado de 3 vezes. Quantas vezes? Não. Quantas? 3 vezes. Então, por isso eu preciso da sua confirmação. Outra coisa, eu preciso da confirmação para a gente reservar o veículo, porque essa época é uma época de feriado, então a gente pode ter dificuldades para poder organizar o transporte, né? Outra coisa, sabendo a quantidade, eu já vou reservar lá os convites, porque nós vamos comprar os nossos convites no primeiro lote, no valor mais em conta, para ficar melhor para nós. Todo mundo entendeu? A conferência ela é um dia, a gente sai daqui 4 horas da manhã e sai de lá 18 horas. Você pode ter um bônus, mas é 18 horas. Não é? E eu vou falar com você, é muita diversão. Até o pneu fura, olha que beleza. Até o pneu fura, a Eliette está gostando. Ainda bem que o pneu furou, depois nós comemos, né, Eliette? Ou furou antes, mas foi mexer, depois nós comemos. É assim. Então, e a conferência é para todo mundo, tá, gente? Não é só jovem, é para todo mundo. E dessa vez nós não vamos levar o tantã nem os negócios, não. Já decidiu que nós não vamos levar. Por que nós não? Tantã é um tambor, daquele, ele estava ali atrás, ele está lá atrás, ó. Por que nós não vamos levar? Nós não podemos usar, não dá tempo de usar, porque a conferência corta na alta. Amém? O pastor já definiu os pastores que vão estar lá, mas eu vou esperar ele liberar o nome. Amém? Então, você vai receber lá, eu preciso que você me confirme. Não rejeita a minha mensagem, não, me confirme. Não é o pagamento, é só para você confirmar, ok? Outra coisa é o nosso hambúrguer. O que acontece? Nós só vamos fazer o hambúrguer na quantidade que for comprada. Nós não vamos fazer para vender aqui. Então, o que nós vamos fazer? Venderam 30 hambúrgueres, nós vamos fazer 30, né? Se possível, ia deixar o seu até com o seu nome ali, sua sacolinha com o seu nome etiquetado, né? Como é que fala? É personalizada. Hambúrguer personalizado. Aí eu vou pegar um carimbo lá do escritório, minha secretária não está aqui, um que põe o nome. Aí coloca assim, Sara, e carimbo em cima do hambúrguer. Você já viram um hambúrguer que vem com o nome da empresa lá em cima? Pois é, daquele jeito. Mas é só brincadeira, não vai ser não. Mas enfim, eu vou mandar para você, se eu não mandar hoje, amanhã cedinho eu vou mandar a lista para você confirmar. E aí o que eu preciso? Eu vou mandar o Pix
para que você possa fazer o pagamento pelo Pix. Se você necessitar de fazer o pagamento pela máquina, se você não tiver Pix ou não tiver o dinheiro lá no Pix e necessitar fazer pela máquina, você vai me falar, eu faço questão de pegar a máquina aqui, passo lá na sua casa e você passa o cartão lá. Mas você não vai ficar de fora. Mas eu preciso que você, ao ver a mensagem, você me confirma. Ah, aqui são 3, ali são 2, aqui são 4, aqui são 5, ali são 6, deu 20 lanches. Nós vamos fazer 20 lanches. Ok? Estamos combinados? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Então, todo mundo entendeu. Então, vai ser dessa maneira. Ok? Então, tá bom. Você vai querer falar, Giovana? A Giovana vai querer falar também. Giovana vai dar 2 recados para vocês aqui, tá? Enquanto isso, eu tomo uma água. Boa noite, igreja, graça e paz, tudo bom? Aqui no Videira News passaram 2 recados. O Café com Mulheres, nosso, dia 7, quarta-feira, às 9 horas. Se você ainda não confirmou a sua presença, manda para mim lá no meu WhatsApp, Giovana, eu vou participar. Por quê? Porque nós temos uma organização e para a gente saber a quantidade de mulheres que vai estar aqui, para a gente organizar as nossas mesas, as nossas xícaras bonitas, porque nós vamos fazer, afinal de contas, um café Mulheres do Reino. Se é Mulheres do Reino, nós somos o quê? Princesas. Então tem que ser algo bem bonito. E o outro recado que passou aqui foi o do Encontro com Deus, Radicais Juvenis, vai ser dia 17, para os juvenis de 10 a 12 anos. Se você, mãe, ainda não pegou a sua ficha de inscrição, o servo de hoje está com a ficha de inscrição, já está com o nome de alguns, já que eu já coloquei o nome de alguns. E essa inscrição vai ter que ser feita até na quarta-feira, dia 14. O valor é R$20, vai ser de 8 da manhã, no dia 17, até as 17 horas, só para juvenis de 10 a 12 anos. Na inscrição, pede-se o xerox da certidão de nascimento. Quem já tem a certidão de nascimento com a tia, não precisa mandar outra certidão, outro xerox, que a tia já tem lá na casa dela a certidão. Quem ainda não tem, ele vai precisar tirar o xerox da certidão, preencher todos os dados. As líderes dos juvenis vai conferir a ficha de inscrição direitinho, porque tem que estar assinada pela mãe, com o nome do documento da mãe, tudo direitinho, porque se não tiver nesse processo, ele vai voltar ou a criança nem pode participar. Então, dia 14 de setembro, nós fechamos as nossas inscrições, porque dia 17, 8 horas até as 17 horas, nós já estaremos aqui fazendo o nosso encontro com Deus. Lembrando que os juvenis de 12 anos, no dia 25 de setembro, às 9h30 da manhã, nosso culto de manhã, batismo radical juvenil. Posso ouvir um amém dos juvenis de 12? Amém, glória a Deus. Então, dia 25, mãe, coloca na sua agenda, você vai convidar seus familiares, vai convidar os tios, primos, avós. Nós vamos fazer o nosso batismo às 9h30 da manhã aqui dos juvenis de 12 anos. Aleluia. Quando você traz aí o seu juvenil, né, no encontro, você também está ajudando a formar o caráter dele. É necessário participar do encontro para poder se batizar. E por que nós fazemos o batismo no domingo de manhã e não fazemos mais junto com o culto? Por causa do tamanho da importância que é se batizar. Então, por isso, nós fazemos um evento específico para o batismo. Então, toda vez nós vamos fazer dessa maneira, para a gente mostrar importância para quem está batizando, né? E para as pessoas que cuidaram ali
daquela pessoa que vai batizar, né, das pessoas que cuidam aqui do culto, e mostrar para o Senhor, né, a importância. Jesus batizou. Se Jesus batizou, porque era importante. Se era importante com ele, é importante com cada um de nós. Então, esse juvenil, você é o responsável por ele. Então, é você que vai conduzir ali a vida dele e vai, né, nesse tempo aí, trazê-lo para poder estar aqui nesse encontro, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela palavra? Vamos orar, né? Feche seus olhos. Vamos orar para que essa palavra não seja só palavras ao vento, que ela possa tocar no nosso coração, que ela possa mudar a nossa vida, né? Que a partir de hoje você vai ter uma vida nova baseada nessa palavra, que essa palavra vai te influenciar, que da agora para frente, no resto da sua vida, essa palavra vai ficar gravada na sua mente e no seu coração. Ela vai trazer transformação e mudança na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade aqui, Senhor, ó Pai, de ministrar essa palavra. Senhor, ó Pai, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento estejam liberados, Senhor, ó Pai, para receber nessa noite tudo aquilo que o Senhor quer nos mandar, tudo aquilo que o Senhor quer nos passar. Senhor, ó Pai, que essa palavra possa ser para edificar as nossas vidas. Senhor, ó Pai, que eu possa ser um canal livre e desobstruído do falar do Senhor com cada um aqui. Que essas pessoas, Senhor, ó Pai, não saiam da mesma maneira que entrou, mas elas saiam mudadas pelo poder que há na palavra. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar de fé. Uma das coisas que o crente mais usa depois da conversão é a salvação. Se não é a que ele mais usa, é a salvação, porque ele é liberto do inferno. Ele não vai mais para o inferno. Por que ele não vai mais para o inferno? Porque Jesus pagou o preço para que ele não fosse. Aí ele crê com o coração e confessa com a boca e ele é liberto do inferno. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é só no inferno que vai existir lá na vida eterna. Não, é no inferno que pode existir na sua vida aqui, hoje. Você é liberto do inferno hoje. Você não é liberto no inferno quando você for para a glória. Não. Muitas vezes, né, vocês já ouviram as pessoas dizerem: estou vivendo um inferno. Você imagina isso, né? Aquela pessoa que fala isso, ela não tem noção de inferno, mas ela tem uma noção de coisa ruim. E o que ela tem vivido é tão ruim que ela pode ali medir a quantidade com o inferno. Então, a coisa que você mais usa é a salvação. Usa hoje, usa amanhã e vai usar para a sua vida eterna. Mas tem coisas que nós recebemos quando nós nos convertemos que nós não usamos, né? Por exemplo, eu vou contar aqui, não tem problema, está gravando, mas não tem problema. Eu fiquei 1 mês abrindo o porta-mala do meu carro na chave. E lá tem um botãozinho na chave com o porta-mala aberto e eu apertava, mas ele não abria. E o do pastor Erickson abria. Eu falei assim: eu vou te falar, eu tenho que melhorar nessa área. É porque eu comprei um carro mais barato. Mas o Senhor vai me dar a provisão e eu vou comprar um que o porta-mala abre sozinho. Primeiro eu queria um com o botãozinho do lado, mas aí não veio nenhum dos dois. Aí eu fui fazer a vistoria do seguro. Cheguei lá, igual esses meninos aqui, ó, um jovenzinho veio lá com um celularzão, apertou, tem abriu, foi. Eu fui lá. Como que você abriu esse negócio aí? Falou: na chave. Falei: não, eu já tentei um monte de vezes, não consegui. Como que você fez? Você aperta e espera 5 segundos que abre.
não usava. Você acredita que é capaz que, se eu não fosse fazer o seguro, eu estava até hoje abrindo na chave? Você só está rindo porque não é você que tem que sair lá de fora para vir cá abrir, ué. Na nossa vida cristã é do mesmo jeito. Quando você se converte, você recebe a salvação. Mas junto com a salvação vem um monte de coisas. Na verdade, todas as coisas vêm junto no pacote. Só que você não usa. E por que às vezes você não usa? Porque você não conhece. Você não sabe, às vezes você até sabe que tem, mas você não sabe usar. Então, é muito importante na nossa vida cristã nós termos revelação. Revelação. Revelar quer dizer nada mais é de que o quê? Mostrar aquilo que já existe. Exemplo, eu sou do tempo do filme fotográfico. Quem é do tempo do filme fotográfico aí, levanta a mão. Não é não, Vitória? A Vitória levantou a mão, não. É, Vitória? Ela diz... Cuidado que vai ter revelação, tá? Mas eu vou explicar para quem não sabe como que funcionava, não é? Vinha uma caixinha e lá dentro vinha um filme, né, plástico, enroladinho. Você colocava na câmera, num invólucro, numa caixinha fechada, tampava, e ali você olhava e batia a foto. O que acontecia? Ô Max, se eu estiver errado, você me fala. Através de luz, a máquina gravava aquela foto lá no filme. E o filme se enrolava novamente. Mas se você esticasse o filme assim, você só ia ver uns negócios brancos. Precisava de quê? Revelar o filme. Aí tinha que levar o filme lá para um laboratório, num local escuro, de acordo que era lá dentro da câmera, para esticar o filme, colocar num monte de produto químico para poder revelar a imagem que estava lá no filme. Isso que você faz agora instantaneamente aqui quando você tira uma foto, não era desse jeito. Era um processo. E como que chamava esse processo? Revelar. A foto já existia? Já, ela estava lá, mas ela precisava ser mostrada de uma maneira que as pessoas pudessem ver a foto. Eu tenho muitas, inclusive algumas reveladoras aí, né? A Ivete que o diga. Eu não sei se a revelação foi boa ou foi ruim, mas foi revelado. Foi revelado, bons tempos, né, Ivete? Você lembrou dos seus também, né? Então estamos juntos. Mas é importante que você tenha revelado as coisas de Deus na sua vida, porque senão você vai ter um pacotão e não vai usar, por quê? Não conhece. Vai ter o filme, vai esticar, não vai ver a foto. Vai ter o carro, vai ficar abrindo na chave, não é? Vai ter uma vida de dificuldade, vai ter uma vida de problemas, tudo porque você não conseguiu receber, entender, compreender tudo aquilo que foi liberado para você quando você se converteu. Então, uma das coisas de que nós precisamos ter revelado na nossa vida, que nós, na maioria das vezes, não usamos, passamos por dificuldade porque não usamos. Quanto mais nós usamos, mais ela está disponível. Chama-se fé. Chama-se fé. Vou contar uma historinha para vocês. De 2 em 2 meses nós temos uma reunião de pastores em Belo Horizonte. E são só para os pastores que estão à frente das igrejas. E eu
eu vou, o pastor Ricardo vai, o pastor Erickson vai, e tem um pastor, né, amigo meu, que de vez em quando ele vai, mas ele é meio devagar para ir. Liguei para ele, falei, ô pastor, e aí? A Giovana que me falou, ó, fulano não colocou o nome lá na lista. Aí eu falei assim, ô Giovana, eu vou mandar mensagem. A Giovana, não manda mensagem, liga. Liguei, o telefone dele não atendeu. Aí eu liguei de novo, aí depois ele atendeu, eu falei, e aí pastor, não vi seu nome lá? A reunião com o supervisor, rapaz, aconteceu um problema aqui. Falei, no seu trabalho? Não, meu carro deu um defeito e eu tive que gastar um dinheirão e tal, e eu acho que eu não vou poder ir. Falei, mas pastor, a reunião a cada 2 meses, a gente tem 5 reuniões por ano, é o momento da gente estar lá, né? E tal, eu vou ver aí. Falei, pastor, onde que está, né, a sua fé? Aí mandei mensagem para ele de novo, insisti, falei, pastor, faz assim, vai no papai. Eu tinha falado com ele, o papai do céu, mas ele foi no papai supervisor dele aqui. E aí, não sei como, ele não me explicou, falei com ele, falei, ó, eu já vou, o senhor vai comigo, o senhor não vai precisar pagar gasolina nem nada, o senhor vai comigo, tudo lá, só vai precisar do dinheiro para alimentação, tudo. Beleza. Isso foi lá na terça ou quarta-feira. Aí o pastor que cuida da reunião mandou uma mensagem, pastores, estou esperando vocês aqui às 8 horas da manhã, no hotel fulano de tal, com um delicioso café da manhã. Eu falei, opa, economizei 40. Já pensei? Aí, aí parei a mensagem, fui ver o resto. E um delicioso almoço no prédio do hotel, você não vai nem precisar sair do hotel. Eu falei, eita glória. Pensei, então aqui eu tenho que comer 40 do café e 60 da comida para dar os 100 para mim completar, né? Beleza. Mandei para o pastor. O pastor, não sei. Falei, pastor, cadê sua fé? Quando foi mais tarde, sexta-feira lá e tal, ele falou que ia. O que aconteceu? Alguém abençoou ele com a inscrição, ele tomou o café de graça, o almoço, como diz o Max, top das galáxias, no mesmo andar, você saía de uma porta e entrava lá. E à tarde teve um tal de café com freio, como diz os meninos, coffee break. Eu falei, eu não vou contar nem a reunião. Onde que estava a fé do pastor? Ele é um pastor. Mas a fé dele estava tão travada, e ele estava olhando tanto para o problema do carro, do dinheiro que ele gastou, que ele esqueceu da fé. A fé é um espírito que você recebe quando você recebe a sua conversão. Então, quando você se converte, você recebe a salvação, mas você recebe também dentro de você o espírito da fé. Quem que é o espírito da fé? É o próprio Cristo. Quem que é o espírito da fé? É a graça, é o próprio Deus. Então, você já recebeu ele dentro de você. Você só precisa exercitar. Eu estou lembrando da senhora que nós oramos para tirar o gesso, né? Às vezes você vai orar com a pessoa, mas a sua fé mesmo está pequenininha. Na quinta-feira era liga, que ela queria botinha, mas o médico tirou, foi tudo. A fé. Então, às vezes nós não aproveitamos daquilo que Deus tem para nós, em todas as áreas da nossa vida, porque nós não usamos e nós não exercitamos as ferramentas que o Senhor já nos deu. Né? Tem um jovenzinho aqui na igreja que ele falou que ele quer cantar no louvor. E louvor, hoje aqui, tem fila. Nem que seja de um é fila. Tem fila. E aí,
o irmão desse jovenzinho me questionou: ué, mas ele não vai fazer nada, não? Eu falei: vai, ué. Ué, mas o que ele vai fazer? Eu falei: aquilo que ele está fazendo. Que era o quê? Exercitar a fé. E como que ele estava exercitando a fé? Sentado aqui, vendo os meninos ensaiarem. Ele já recebeu o espírito da fé dentro dele. Mas ele precisa exercitar. Ele precisa fazer com que aquilo que já foi prometido lá atrás e já foi revelado se torna o quê? Real na vida dele. Muitas vezes as pessoas acham que receber pela fé não depende de nós. Depende. A fé é um espírito que precisa ser exercitado. Ele precisa ser o quê? Fortalecido. Eu falei no nosso discipulado segunda-feira, e nós do meio, às vezes nós não percebemos. Mas, eu não vou nem fazer assim comparação, né? Eu vou deixar a comparação. Mas nós como igreja, nossas células, se a gente for contar, né, os milagres de curas nas nossas igrejas e nas nossas células, nós vamos contar muitos milagres. E de curas impossíveis. E de pessoas que vieram no nosso meio, receberam a oração pela fé, que ela seria curada, ela foi curada e ela nunca mais voltou. Mas ela foi curada. Essa semana eu vi uma passando ali de manhã, fazendo caminhada. Não é quem vocês estão pensando, é uma outra. Mas por que às vezes isso não manifesta em todo o tempo nas nossas vidas? Porque nós não exercitamos. A nossa fé, ela ainda é fraca. Você tem fé para algumas coisas, mas você separa. Você que escolhe onde que a sua fé pode atuar. Estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Você escolheu que a sua fé não pode atuar naquilo ali. Mas na nossa vida como gente, a dor de cabeça é a coisa mais simples do mundo, não é? É uma coisa que passa por todo mundo. Mas você decide não usar a sua fé quando você acha que é simples demais, difícil demais, ou porque você já acostumou não usar a sua fé. Você não consegue separar. E nós recebemos, do mesmo jeito que você recebeu a salvação, o restante na sua vida, tudo mais que você for receber de Deus, vai ser pela fé, vai ser pelo Espírito, tudo vai ser pela fé. Então, quanto mais você exercitar a sua fé, mais ela vai se fortalecer e mais você vai crescer na fé. A nossa vida espiritual, ela é ilimitada, ela não tem limite. Qual que é o parâmetro de limite na nossa vida espiritual em todas as áreas? Somos nós mesmos. O limite somos nós. Veja bem, o pastor não teve fé que ele poderia ir por uma conferência de pastores pela fé. Isso acontece só com aquele pastor? Não, acontece com todo mundo. O restante da mensagem falava assim: caso você tenha algum problema financeiro para vir até a conferência, me mande uma mensagem no pessoal, que eu pagarei as suas despesas. Perguntei para ele, Giovana, se ele tinha ouvido a mensagem. A maneira dele exercitar a fé, qual que foi? Ver a mensagem.
mas ele só viu a mensagem da convocação para a reunião. A outra ele não viu. Não exercitou a fé. Então, pela fé, eu fiz 50 convites do hambúrguer. Pela fé. Eu creio que nós vamos fazer 50 lanches. Né? Se nós vamos fazer, porque nós vamos vender. Além do dinheiro, o que vai acontecer? Pela fé, eu creio que aquele lanche vai estar gostoso, vai estar maravilhoso, que você vai saborear e você vai querer comer até 2 lanches. É pela fé. Você não comeu ainda, você não conhece quem vai fazer o lanche, você não conhece nem o boi que vai morrer para poder liberar a carne. É pela fé. Exercita sua fé em todas as áreas. Onde que tem faltado fé lá na sua vida? É na criação dos seus filhos? Você tem acreditado que não tem mais jeito para o seu filho, que seu filho é difícil, não é? Que você precisa aí de muitas pessoas para cuidar do seu filho, ou que o seu filho é muito parado? É lá no seu casamento? É lá na sua vida pessoal? É lá no seu trabalho? É lá que você está precisando exercitar a sua fé? O nível daquilo que você recebe é do tamanho do nível da sua fé. Deus não vai mandar para você nada além daquilo que você tem fé para receber. Não vai, porque Deus é justo. Ele não vai te mandar uma coisa, um negócio, não vai. Ele vai te mandar de acordo com a sua fé para poder receber, porque essa é a sua capacidade. Esse é o tanto que você exercitou. Em todo tempo, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer na verdade para que a nossa fé seja aumentada. Às vezes nós colocamos a nossa fé relacionada somente com questões financeiras ou coisas muito grandes, né? Teve uma menininha aqui, uma kids, né? Que ela perdeu o arco e ela orou para poder achar o arco. E as pessoas só falam, não, isso não é muito pequeno, é muito desnecessário. Mas era o tamanho da fé dela. E ela orou. E ela achou o arco. O que aconteceu com a fé dela? A fé dela ficou engrandecida. A fé dela foi fortalecida. Então, como que ficou o coração dela? Então, se eu precisar de uma coisa maior, o Senhor vai liberar na minha vida. Então, é importante você ter isso. A fé já está dentro de você, mas você precisa exercitar a sua fé. Há muitas coisas loucas e absurdas, né, que Deus faz, mas nós precisamos manifestar a fé para que isso não pareça algo normal na nossa vida, racional. Qual que é a nossa tendência? É levar as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas do sobrenatural para a área da visão, da realidade, do racional. Quando você olha, né? Eu acho que lá em casa não tem, né? Se tivesse eu podia ter trago um filme, né? Um negativo, ele chama negativo, para vocês verem, né? Ele ainda não pode projetar aquilo ali, mas quando ele é trabalhado, quando ele é usado, né? Quando ele acontece, como diz a Girlane, né? A Girlane gosta muito da palavra metanoia. Quando tem uma mudança de forma, ele continua filme, mas tem uma mudança de forma naquilo que está lá dentro dele, você consegue enxergar. É assim que você tem que fazer com a sua fé, ela já está lá dentro de você.
Deus já liberou tudo o que você precisava, mas às vezes você tem levado para a área visual, você tem levado para o racional. Será que pode? Será que é vontade de Deus? E outra coisa, às vezes, nós acreditamos, ou às vezes nós somos induzidos e acostumados a usar a nossa fé somente na área da saúde. Não sei se nós vamos ter testemunho hoje de cura. Eu falei com um pastor nosso lá, falei: pastor, de manhã lá, quando eu vou ao culto, orar de manhã, todo dia, eu estou orando para a gente ter um testemunho de cura em cada uma das nossas células, e em todo culto nosso vai ter testemunho de cura. Por quê? Vai fortalecer a fé daqueles que estão precisando, talvez, de uma cura pequenininha. Às vezes você está com a pelinha do dedo arrancada, você está precisando de fé. Então, aí aquele movimentação ali vai mudar a sua vida. Por causa que muitas pessoas, simplesmente escolhem o caminho do racional, do natural, a fé fica parada. As pessoas, elas não querem exercitar a fé. A senhora, no dia que eu fui orar por ela, ela falou comigo: não estou aguentando mais essa cadeira, 60 dias nessa cadeira, eu não posso andar, eu não posso ir no banheiro, tem gente atrás de mim o dia inteiro, como se diz, estou parecendo uma bandida, toda hora tem um me vigiando, tem um me segurando, tem um me cercando, e levanta e cai. Aí eu falei: mas o que a senhora precisa? Não, eu quero tirar esse negócio e tal, e eu gostaria pelo menos de uma botinha. Quer dizer, a fé dela era só para botinha. Aí eu falei com ela: a senhora crê que Jesus pode curar a senhora? Nós vamos orar e a senhora vai ter a perna curada? Ela: eu creio. Aí você fala assim: mas é só da boca para fora. Não. A boca declara aquilo que está lá dentro do coração. Era da vontade dela ser curada. E aí a pessoa é curada. A fé dela movimenta e ela é curada. Vivemos num tempo em que as pessoas têm usado de muita coisa natural para poder abrir mão daquilo que o Senhor tem para elas. Elas às vezes até conhecem, mas não usam. A fé, às vezes não passa de um ato desesperado na vida da pessoa. Chega um momento em que ela fala assim: é só Jesus. É um desespero. Mas a fé na vida do crente, do cristão, devia ser um tempo de exercícios. Você deveria exercer sua fé lá de manhã, na hora do almoço, à noite. Quem exercita sua fé aí para dormir? Quem tem dificuldade para dormir aí? Ninguém? Nessa igreja? Eita glória! Pois é. Você tem exercitado a sua fé para você ter um bom sono? Vamos renovar ali o que nós falamos, Vira para o seu vizinho e fala assim: não cochila. Não, fala direito. Não cochila. Aqui, lá na sua casa pode. Olha que coisa mais boba. Você acredita que Deus pode te curar e te dar um bom sono para você dormir 8 horas da noite e acordar lá de manhã? É a coisa mais boba. Mas você precisa exercitar a sua fé. A fé é a moeda de troca do céu. Quem tem mais fé, pega mais no céu. Não sei se vocês já viram, mas Deus fez na vida do fulano. Não, mas Deus fez de novo. Não, mas Deus fez mais uma vez. Não, mas Deus entregou isso para ele. Não, mas Deus deu um emprego para ele. Não, mas Deus deu Aí você fala assim: mas por que dá tanto para ele? É a moeda, é a fé. Ele tem fé e chega lá no céu e troca. Senhor, eu estou aqui.
Eu preciso disso, né? Nós estamos querendo ir para a conferência em dezembro. Vai ser pela fé, né? Porque só tem 7.000 lugares e vai abrir as inscrições, e é para o mundo todo. Então, vai ser pela fé. Porque tem vezes que você entra lá, encerrou, fala, mas nem abriu, como que encerrou? Não é, Giovana? Tem vezes que é assim. Então, nós somos um tipo de gente, de pessoa que vivemos exclusivamente pela fé. O seu acordar é pela fé, o seu dormir é pela fé, o seu andar é pela fé, o seu trabalhar é pela fé, o seu ministério, a criação dos seus filhos é pela fé, a sua saúde é pela sua fé, tudo na sua vida tem que ser pela fé. Muitas coisas não acontecem no nosso meio como igreja porque nós não manifestamos a fé. Vai ter o café da manhã com as mulheres aqui. Você tem alguma necessidade? Você que é mulher aí, você tem alguma necessidade? Você está precisando de alguma coisa na sua vida? A gente podia ter 40 mulheres aqui. Mas aí no dia que você vem, tem 15, tem 20. Por que isso? É porque as pessoas, elas precisam, sabem, mas não querem exercitar a fé. Elas precisam exercitar a fé. Tem uma pessoa que veio para o nosso meio aqui, eu não sei se já tem 2 anos, tem 1 ano, Vitória? Tem uns 9 meses, 9 meses, na igreja 9 meses é um bom sinal, sempre é bom, Mas a Vitória saiu aí em rede mundial, com o pastor presidente da igreja, que tem mais de 300.000 pessoas como membro, de um testemunho. E aí depois, o grupo continua, e eu fui ver lá depois alguns testemunhos. Tem testemunhos de pessoas que receberam pela fé daquilo que aconteceu na vida, na verdade foi na vida da Cecília, mas que ela deu testemunho. A fé da pessoa, ele falou, puxa vida, depois que eu vi o senhor pastor, lendo aí o testemunho do que aconteceu na vida daquela pessoa, eu também recebi. Eu tive fé e o Senhor moveu e fez na minha vida da mesma maneira. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé em Deus não é algo absurdo, é algo real, verdadeiro, e está liberado para você. Eu vou te falar que eu ser crente é um ato de fé, muita fé, Quem exercitou a fé estava musculosa, porque era difícil. Eu permanecer, mais fé ainda. Eu ser um líder de célula, um líder em treinamento, muita fé. Eu ser um líder de célula, que a fé está ficando só fortuna. E eu estar à frente de uma igreja, está quase explodindo de tão forte a fé. Então, o que acontece? Você precisa ter a certeza de que Deus existe, de que Ele liberou uma fé que está dentro de você e que ela precisa ser exercitada. Nossa fé não está baseada nem na lógica, nem no bom senso. Se você for usar lógica e bom senso, o que você vai fazer? Você vai limitar a fé. Você vai limitar o agir de Deus. Do tipo, eu acho que não vai dar. Eu não tenho condição. Eu não posso. Do tipo, eu estou cansado, não vou para o culto. Muita gente estava cansada. Você também estava cansado, talvez, mas você veio. Mas muitas pessoas não vieram. O que vai acontecer? Quando ele precisar da fé
para uma outra área da vida dele, ele também não vai. Por quê? Ele não vai acreditar. Nós não renunciamos à nossa inteligência para poder crer no Senhor. Nós não precisamos abrir mão do natural, nós não precisamos abrir mão da nossa inteligência, nada disso. Nós precisamos apenas crer. Creia. Acredita. Enxerga aquilo que você está precisando. A fé e a razão podem caminhar juntas, e a razão pode até mesmo fortalecer a nossa fé. Quando eu era um jovem crente, eu era um crente jovem então, como diz o Pedro, eu era um crente jovem, porque eu já me converti adulto. Eu tinha uma ideia na minha mente de que crente tinha que ser pobre e de que crente tinha que sofrer. Você imagina como que eu ia viver? Não, mas espera aí, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho uma vida boa. Se eu for ser crente, a minha vida vai piorar, ué. Essa era a minha visão. Mas você precisa, se isso ainda acontece com você, você precisa mudar. Você pode ter a razão, mas você também pode exercitar a sua fé. E a razão pode até vir a ser um instrumento para poder fortalecer a sua fé. A lógica e a razão honesta sempre se rendem ao conhecimento de um Criador, né? Quando você usa aquilo que você recebeu do Senhor, da parte do Senhor, para poder receber aquilo que Ele liberou para você, você está reconhecendo que Ele existe. Você está dizendo, Senhor, o Senhor existe, né? Eu não fui lá visitar a dona ainda, mas ela não reclamou da perna não, e nem quer voltar com o gesso. Não quer saber de gesso, mas nem botinha ela quer. Então, nós precisamos em todo o tempo manifestar a nossa fé. Eu não posso tocar fisicamente em Deus, não posso. Eu não posso vê-lo com esses olhos naturais. Também não posso. Eu não posso prometer que você vai ouvir a voz de Deus. Tampouco posso provar a existência dele cientificamente ou te apresentar algum dado técnico para você, né, conseguir entender naturalmente que ele existe. Mas você pode usar a sua fé. Ele vai falar lá no seu íntimo, lá no seu interior, naquela hora em que ninguém mais puder te ajudar, ele vai falar. E aí você vai reconhecer a voz dele, você vai saber que é ele. Deus, em todo o tempo, ele quer liberar fé em nós. Em todo o tempo, o Senhor quer fazer com que nós tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável. Em todas as áreas das nossas vidas. Então, nós precisamos compreender que Ele existe, precisamos aceitar, confessar, receber e praticar a fé. Né? Nós estamos precisando de fé para algumas coisas, né, na nossa igreja, né? E aqui eu vou passar para você aqui algum princípio aqui para que a sua fé, né, possa ser exercitada. Um princípio: dependência.
Dependa sempre do Senhor. Vou comprar uma caneta? Vou orar. Ah, mas eu preciso orar para comprar uma caneta? Precisa. Isso aí. Ora. Por que você precisa? Porque você precisa exercitar a sua fé. Se você orar pela caneta, você vai orar pelo carro. Se você conseguir, depender do Senhor pela caneta, você vai orar pela enfermidade, pelos relacionamentos. Então, viva na dependência do Senhor. Hoje nós vamos fazer o nosso momento da ceia, a mesa do Senhor, e esse é um tempo, para você não lembrar de pecado, não lembrar dos seus erros, mas você lembrar da dependência, não é? Então, sempre dependa do Senhor. Esse é um princípio na vida do crente para exercitar a sua fé. Outra coisa é persistência. Então, você precisa perseverar. O Senhor, Ele vai liberar na sua vida, mas quem vai determinar o tempo e o modo é Ele. Porque está lá na Bíblia. É Ele que determina o tempo e o modo na sua vida. Você precisa exercitar a sua fé, persistir, manter, A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo, nós temos que ser perseverantes. O que quer dizer isso? Você não desiste. Às vezes você começa num momento muito incendiado e daí um tempo, o que acontece? Você diminui. A sua fé diminui, ao ponto de você chegar e falar assim, não, isso não é possível mais na minha vida. Não tem como isso acontecer na minha vida. Eu vejo que isso é muito difícil. Eu não sou merecedor disso. Persevere. Às vezes, a bênção já está na sua porta, do outro lado, mas você desiste. Você desanima. A sua fé enfraquece. Por isso, você precisa perseverar na fé. Insistir na fé. Eu dou o exemplo aqui, sempre, do louvor da igreja. Nós não tínhamos equipe de louvor, Eu até canto aqui se vocês quiserem, mas não vejo que vai ser uma boa ideia, não. Mas hoje nós temos uma equipe de louvor, Nós temos pessoas que tocam um instrumento. Quando que nós teríamos isso? Eu acho que nem se a gente quisesse, a gente teria. Mas o Senhor mandou para nós. E Ele mandou de onde? De longe? Uma pessoa lá? Não, mandou daqui de dentro. E cada dia está revelando mais, Está mandando mais. Então, nós precisamos saber que o Senhor existe, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos saber que nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé, ela pode ser transferida. Quando você exercita a sua fé, e aí você tem tanta fé, que a sua fé ela é transferida para as outras pessoas. As outras pessoas também começam a acreditar, a crer naquilo que você recebeu e naquilo que você acredita. Giovana, essa semana, foi... um pastor lá estava falando que o carro dele, agora é um culto kids ambulante. Porque tem tanta coisa dentro do carro que dá para montar um encontro kids. O que acontece? Saí mais a Giovana foi fazer um momento aí pediu algumas ofertas para uma pessoa e tal. E aí nós fomos sair para poder pegar as ofertas. Que é uma mãe lá que vai ganhar uma criança e está precisando de roupa, de oferta lá. E aí nós saímos. Aí eu fui olhar meu carro para viajar, tinha banheira,
roupa, mais o que tinha lá, um monte de coisa lá dentro. Eu falei, mas tem que tirar. Aí fui tirar os tem tudo e tal. Na hora que a Giovana pensou, né, que recebeu lá e pensou em fazer lá, não tinha nada. Mas pela fé, materializou. Eu acredito que vai ter coisa lá que a criança não vai conseguir usar em todo o tempo de vida. Então, mas a Giovana podia ter desanimado no primeiro que falou com ela assim, ó, por que essa mulher foi ter esse filho? Ah, mas ela não sabia que ela não tinha condição de cuidar? Ela não sabia que um filho dá trabalho? Ela não sabia que as coisas estão muito difíceis? Se a Giovana desanima nessa primeira pessoa, ela não teria recebido as outras bênçãos. Ela diz ela que amanhã eu vou ter que sair para poder buscar mais. Então, nós precisamos saber que o Senhor é eterno e ilimitado, que Ele em todo o tempo quer nos abençoar. Que nós possamos ter um tempo novo na nossa vida, não é? Em que nós passamos a acreditar mais nas coisas de Deus. Tem um pastor colega meu, a igreja dele é o dobro da nossa, não de prédio, mas de pessoas. E ele tem passado muita dificuldade. E eu tenho certeza que ele tem fé. Mas eu falei com ele, falei, pastor, o senhor precisa, cada dia mais, exercitar a sua fé. Mas eu já exercito. Falei, então tem que exercitar mais. Mas eu já fiz tudo. Falei, então faça mais. Por quê? O Senhor, Ele vai te enxergar e vai liberar aquilo que você está precisando. É assim na nossa vida, né? Em todo tempo o Senhor quer liberar, em todo tempo Ele quer fazer, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar no meio do caminho. Deus quer em todo tempo que nós venhamos abrir mão daquela parte natural nossa ali de ver com os olhos e passar a declarar aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós precisamos, né? Tem uma pessoa na célula aí que ela falou que quando ela ficou grávida ela não tinha uma roupa, ela só queria a roupa, mas ela ganhou o berço, ganhou o carrinho, e aí a mãe dela estava falando, né, que quando ganhou ela, a mãe dela também não teve, e a mãe dela ficou brava, porque os negócios que ela ganhou era melhor do que os outros. Ela falou, mas ela ganhou melhor do que os que eu tive para ela. Eu falei, pois é a fé, é assim, o Senhor tem para poder nos dar a vontade, não é? Pedro vai colocar um louvor ali, e nós vamos cantar esse louvor. Deixa eu ver aqui qual que é, Pedro. Eu acho que você pode colocar o primeiro. Deixa eu ver qual que é o primeiro. Né? E aí eu vou querer que todo mundo venha para cá, inclusive os servos da cozinha. Que eu quero os servos da cozinha também, né? Nesse momento, para a gente poder exercitar a nossa fé. Você que está com a criança aí, pega a criança, coloca ela aí no seu colo, né? Se a sua criança tem mais de 20 anos, põe do lado, a 18, 15, porque nós vamos fazer esse momento, para que você possa exercitar a sua fé. Vamos, pode se assentar, pode deixar que eu vigio lá fora. Se entrar algum irmão precisando de fé ali, eu te falo. Pode se assentar aí, todo mundo. Nós vamos todo mundo sentadinho. Vão, Ítalo. Vão, depois você toma água. Isto. Depois toma água. Tenha fé que depois você vai tomar água. Já é um pouco, já é fé. Tenha fé que tem água na geladeira, que a água está gelada. Isso tudo vai ser pela fé.
quando o louvor estiver passando, que você se concentre em tudo aquilo que você tem precisado, tudo aquilo que você tem necessitado, né? Eu falei ali do sono, às vezes você está precisando, né, ter uma boa noite de sono, não é? Às vezes você precisa dormir aquela noite gostosa e no outro dia você acordar alegre, feliz, não é? Ali revigorado, fortalecido. Às vezes é isso que você está precisando, não é? Vão, Richard, vamos. A fé precisa de pressa. Se ficar parado, não é? Então, vai ser 2 minutinhos, que vai ser o tempo do louvor. Amém? Pode liberar o louvor, Pedro? Não precisa levantar, mas você vai fechar seus olhos. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Sinta aí no seu espírito, né? Começa a orar a Ele, para aquilo que você tem necessitado, para aquilo que você tem ali pedido,
Se existe alguma área da sua vida que a sua fé não tem sido bastante, que você comece a falar com Ele: Senhor, libera fé ali na área financeira, libera fé ali na área da minha saúde, Senhor, ó Pai, libera fé ali nos relacionamentos. Em todo tempo você precisa de fé para manifestar ali o poder e a glória do Senhor sobre a sua vida. Pode aumentar, Pedro. Aleluia. 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 Cantará balabás. Balabaxere cantará balabás. Balabassore cantará balabás. Oh. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Quer vir, Vitória? Venha. Não abra mão da oportunidade. Essa é a oportunidade só de expressar. Vai ficar embaixo? Mas você que sabe. A graça e paz, igreja. Hoje eu vim dar meu testemunho. Eu tive um problema no coração, um derrame pericárdio, que é uma inflamação que dá no coração e dificulta os batimentos. E eu sentia muita dor. Como os médicos diziam, é uma dor parecendo um infarto, literalmente. Passei a não poder fazer muita coisa dentro de casa, não pegar a minha menina, e estava me dificultando a me locomover nas minhas coisas, do dia a dia. E aí comecei a fazer os exames, fazer o tratamento. Teve dia de culto aqui que eu tive que sair, que eu estava sentindo muita dor, e eu tive que tomar remédio muito forte. E eu pedi a Deus, com fé, os irmãos foram lá em casa e oraram, nas células oraram para mim. E aí o primeiro exame que eu fiz no começo do ano deu esse resultado. Agora, segunda-feira passada, a outra semana eu tinha feito o exame, repetido o mesmo exame que tinha dado, esse exame, que os médicos ficaram com medo de ter aumentado ele. E aí eu repeti. Na hora que eu repeti, segunda-feira eu levei e o médico falou comigo: não tem mais nada, não tem líquido, não tem mais nada. Ele falou comigo desse jeito: Vitória, hoje problema de coração você não tem nada. Então, pela honra e glória do Senhor, hoje eu estou curada. No coração dela agora só tem a letra M e a letra A. Ana Cecília, faz para sua mãe assim, ó. O Senhor tirou a doença do coração dela e colocou o amor. Eu não sei qual que é o peso disso que foi tirado dela, mas você pode ter certeza, é um peso muito grande. Então, que esse testemunho sirva para que a sua fé possa ser fortalecida. Às vezes você está com um problema pequenininho e você tem sofrido muito com ele, porque a sua fé também é pequenininha. Aumenta o tamanho da sua fé, que o seu problema vai ficar pequeno. Aumenta o tamanho da sua fé, que você vai ver o tamanho da bênção que você vai receber. Aleluia! Hoje é um dia de nós celebrarmos a mesa do Senhor. Celebrar a mesa fala de vida. Literalmente, vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então,
toda vez que você sair lá da sua casa, né, para vir para o culto, e for, né, um domingo de ceia, venha pensando em receber vida, né? Tá ali a Vitória, recebeu vida. Ela recebeu uma vida comum? Não, ela recebeu uma vida nova. Ela recebeu um coração novo, né? Olha lá, mais alegre, mais feliz. Deus quer que você seja dessa maneira. Receba dele em todo o tempo vida, vida, vida. Que você tenha fé para receber vida. Em todo o tempo você receba vida. Pedro vai colocar ali um louvor para nós ali. Pode ser o segundo, Pedro. E os irmãos vão distribuir, né, os elementos da ceia. Né? Você que é batizado na igreja evangélica por imersão, você pode cear conosco, né? Você pode cantar o louvor, eles vão distribuir e depois nós vamos dar a palavra da ceia. Amém. Aleluia. João 6, 53 ao 57. Vai dizer assim. Aleluia. Aleluia. Jesus lhe disse: eu vos digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem
e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia, glória a Deus, né? Se você que está aí, né, está passando por alguma enfermidade, por alguma dor, que você possa crer na ceia. Nós cremos que esse é um momento de manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Ou se você tem alguma cura que você precisa, que você coloque agora, né? Que você possa participar da ceia declarando a verdade lá da cruz, que ele morreu e entregou o seu corpo para nos livrar de toda enfermidade, toda dor. Então, se você hoje aí está sentindo alguma dor, tem alguma enfermidade, não é? Você vai declarar que você ali é curado, é curada, que você é liberto de toda enfermidade, que você recebe um corpo novo, um corpo saudável, um corpo, Senhor, ó Pai, ali cheio do favor e da graça do Senhor. Igualmente, se você tem vivido tempos de acusação, se você tem vivido tempos que o pecado tem te controlado, se você tem vivido tempos em que você tem tido dificuldade de se achegar ao Senhor, de se aproximar, de ter um relacionamento com o Senhor, declara que hoje você é liberto através do sangue de Jesus, porque Jesus entregou o sangue dele para poder te lavar, para poder te libertar, para poder te fazer branco como a neve, para que hoje você pudesse ter acesso a ele, você pudesse ter relacionamento com ele. Nenhuma acusação há mais sobre a sua vida. Você é livre, liberto, favorecido, amado. Então, hoje você, ao tomar dessa ceia, você vai receber um renovo na sua vida, você vai receber um tempo novo na sua vida. Sinta assim, fortaleça a sua fé para que isso possa acontecer realmente, literalmente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor Pai, graças nós te damos por poder participar da mesa do Senhor. Fazemos isso em memória de Ti. Fazemos isso porque cremos que há poder para curar, há poder para libertar, há poder, Senhor, ó Pai, para nos livrar de todo o mal. Senhor, ó Pai, nós cremos que por causa do Senhor, por causa da sua morte, nós somos favorecidos. Por causa disso, nós temos um lugar de privilégio ao lado do Pai. Por causa disso, nós recebemos toda graça. Por causa disso, nós fomos transformados, redimidos e mudados. Por isso, hoje nós podemos declarar que nós somos justos. Justos porque o Senhor é justo. Justo porque o Senhor se entregou, porque o Senhor morreu e ressuscitou no nome de Jesus. Coma do corpo, beba do sangue. Glória a Deus. Que você já possa sentir o poder entrando dentro de você. Aleluia. Senhor Pai, graças nós te damos por essa semana que passou, por esse culto, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que cada casa aqui representada, Senhor, ó Pai,
nós abençoamos, que essa próxima semana possa ser a melhor semana das nossas vidas. Favoreça, nos dê conexões, coloque pessoas, Senhor, ó Pai, que nós possamos ser favorecidos em todo o tempo, no nome de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa fé seja em